A voz que eu dirijo a minha prece de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Vamos continuar a nossa leitura do Evangelista Mateus. Hoje vamos passar de um capítulo para o outro. Hoje vamos deixar o capítulo 15, no qual nós estávamos ontem, depois daquela cena, daquela cura da filha daquela menina. Outras coisas acontecem, diálogos de Jesus, dúvidas, perguntas que são feitas a Jesus, e passamos para o capítulo 16, que é o capítulo que nós temos no dia de hoje, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Nós vamos fazer uma viagem com Jesus, nós vamos entrar em Cesareia de Filipe, nós vamos ver um diálogo de Jesus com Pedro. Bom, mas você sabe que eu não sou de Cesareia de Filipe, eu pertenço à diocese de Amargosa, na Bahia, e sou o padre José Raimundo. Hoje nós ouviremos Jesus dizer a Pedro: tu és Pedro. E então hoje também Jesus pronuncia o meu e o seu nome com um carinho, com um amor muito grande, com um amor infinito. E com esse amor infinito que eu sinto também que Deus pronuncia o meu nome, eu digo que Ele também, através de Jesus, pronuncia o seu nome. E é bom a gente sentir que na vida da gente a gente vai vivendo dessas inspirações que o próprio Jesus vai dando a nós que somos o seu povo. Vamos fazer uma nota, digamos assim, geográfica. Eu já disse que nós estamos com Jesus no território de Cesareia de Filipe. Aqui duas chaves de poder se encontram. Filipe era um tetrarca. A região de Jesus estava dividida em quatro regiões. Não era uma monarquia, mas uma tetrarquia. O poder estava na mão de Filipe, o poder estava na mão do seu irmão Herodes, e assim eles tinham dividido o poder entre 4 deles. E tem essa cidade aí que Filipe resolveu dar um nome: César. César é o título dado ao imperador romano. E aqui a gente, sem sombra de dúvidas, lê este evangelho em chave, digamos assim, de um certo poder. Nós vimos nesses dias no evangelho o poder de Jesus, o poder da partilha, que ele pegou o pão, abençoou, deu graças e repartiu para a multidão, e todo mundo ficou saciado. Olha como é interessante, porque o poder que César tinha se manifestava também numa lógica que era chamada assim de pão e circo. Dá pão e circo para o povo, pão e diversão, e estava tudo arranjado. Não é? O poder de Jesus é um poder que é diferente, não é de dar para o povo só diversão e comida. O poder do reino de Deus é totalmente uma outra coisa, que Jesus vai nos ensinando, vai nos aprofundando. É algo que não toca apenas a dimensão material dos seres humanos. Então aqui a gente vê, então Filipe, não é, faz uma homenagem ao imperador romano, não é, compra um bocadinho ali a simpatia, colocando uma cidade com o nome dele. O espírito da bajulação, isso está presente também muito, não é, no nosso mundo nos dias de hoje. Não é? Os conchavos de poder que a gente vai assistindo, e a busca de compra da consciência, por exemplo, né? Nós vivemos num país no qual esse ano vai haver eleições, e a gente tem que estar atento para uma coisa que pode muitas vezes corromper o povo, que é a chamada compra de votos. Eu me lembro que uma vez alguém contou um caso de um que era candidato a prefeito num determinado lugar, e um homem que quis fazer uma campanha realmente muito séria, muito limpa, muito honesta. Então chegou um homem que disse assim: olha, eu estou querendo votar em você, mas eu estou fazendo uma casa, você pode me arrumar uns blocos? Ele disse: rapaz, olha, se você quiser votar em mim, é um prazer muito grande, pode votar em mim, mas compra de voto comigo não. Eu sou ficha limpa, quero me manter ficha limpa, não compro voto de ninguém. Aí lá para tanto o cara disse: tá bom, já que você não pode me dar o bloco, mas vem cá, não daria para você me arrumar um saquinho de cimento? Rapaz, eu acho que você ainda não entendeu o que é que eu estou dizendo, eu não compro voto. Pô, mas então tá bom, me arruma uns vergalhõezinhos só para eu fazer umas colunas lá, para puxar um vãozinho. Rapaz, eu já disse a você que eu não compro voto. Quer votar em mim? É um prazer, eu sei o voto da sua esposa, etc. Bom, o homem estava quase dado por convencido, e o candidato meteu a mão assim no bolso, puxou uma caixa. Ele fez: então me dá um cigarrinho desse aí.
o rapaz, olha, o candidato, ele fez, não é cigarro não, porque eu não fumo, eu tenho um grande amor pela minha vida, eu não quero prejudicar a minha saúde. Isso aqui é um colírio. Ele fez, já que é assim, então pinga aqui 2 gotinhas no meu zóio também. Quer dizer, a gente vive num sistema de compra e venda que a corrupção vai sendo entranhada dentro da gente de uma forma tal que às vezes até as pessoas se habituam a esse estilo, né? Fica difícil da gente acreditar, não é? Em um sistema que possa ser realmente diferente. A compra e a venda, não é? Do voto, fazer a diversão, fazer a festa, dar pão e dar circo, e parece que assim tudo vai se resolvendo. Mas no poder romano era justamente assim que as coisas funcionavam. Pão e diversão para o povo. O estilo de Jesus é bem outro. E agora, nesse espaço, que é uma homenagem a esse imperador e a esse tipo de política que é feita, Jesus se encontra com seus discípulos para fazer uma pergunta que é muito séria. E por que eu estou insistindo nessa chavezinha um pouquinho política, não é? Porque Jesus vai fazer uma pergunta que diz assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Sublinha aqui essa expressão, Filho do Homem. Esse é um título que aparece na Bíblia mais de 90 vezes no Antigo Testamento, fazendo referência muitas vezes ao próprio profeta, ao profeta Ezequiel, que fala disso. Mas o capítulo 7 do livro de Daniel fala de um sonho, de uma visão que Daniel tem e que ele vê vários reinos do mundo. Por isso que eu estou dizendo que é um título que tem conotação política, que tem chave política, esse título de Filho do Homem. É a forma para falar de um poder político, é a forma de falar de um rei. E Daniel vê na sua visão uma sucessão de reinos, de poderes que vão se manifestando e que tem forma de animal, com um urso, com um leopardo que destrói, que come a carne do povo, ou seja, poder violento, poder de guerra, poder de destruição, reinos que são reinos que destroem a humanidade. E por fim surge um reino, não é, um poder, que é esse poder do Filho do Homem, ou seja, que é um poder humanizado, que é um poder de quem tem coração humano. Interessante porque hoje a gente celebra também a memória de São João Maria Vianney, e São João Maria Vianney diz que o padre, o sacerdote, é o amor do coração de Jesus. Mas não é só o padre que é o amor do coração de Jesus. O amor do coração de Jesus é o ser humano, o homem, a mulher, a humanidade. Por isso que ele é o Filho do Homem, e quer nos ajudar a viver e aceitar, acolher a dimensão política, a dimensão social humanizada. Então aqui fala de um poder que se humaniza, não é? De que modo Jesus se apresenta como Filho do Homem. Então, ou seja, aqui está o conceito, a forma de um Messias, de um rei. Messias significa o ungido de Deus, traduzido o Messias, que é hebraico em grego, se fala de Cristo. Não é? Então, essa pergunta de Jesus, quem é que eles dizem que este Ben Adam, Adam significa o homem, aquele que vem da terra, era assim que se dizia em hebraico, Ben Adam, o Filho do Homem. Esse título que encarna um poder político, um poder que de um rei, não é, que Jesus se apresenta como, porém, um modo de rei, como o Filho do Homem, humanizado. Ora, dizer que se é Filho do Homem, é dizer que é Ben Adam, que vem da terra, é ao mesmo tempo falar de uma dimensão humana. E a dimensão humana, ela carrega em si a fragilidade. Lembra que quando os magos levaram os presentes para Jesus, levaram ouro para lembrar que ele era rei, incenso para lembrar que ele era Deus, e mirra para lembrar que ele era homem, que ele era frágil, que ele era sofredor. Então a forma do reino de Deus se manifestar é dentro da humanidade, com suas dores, com os limites também que o ser humano carrega dentro de si. Então quando Jesus pergunta quem é que diz que é o Filho do Homem, ele, que é esse Messias que vem nessa forma humanizada, por isso ele sente compaixão do povo, ele sente a dor do povo. Não é o Messias segundo a interpretação que muitos queriam de um poder político intraterreno que vem com a violência, que destrói com a guerra. Muito pelo contrário. Então os discípulos começam a responder. Alguns dizem que é João Batista, que já tinha morrido, a gente ouviu a história. Outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. De fato, o título Filho do Homem era uma forma de se referir também aos profetas de Israel. Então Jesus perguntou para ele, e vós,
quem dizeis que eu sou? Eu sou, é esse Filho do Homem, não é? Quem é que vocês dizem ser o Filho do Homem? Portanto, aqui quem toma a palavra para dar a resposta é Pedro. Nós vimos ontem daquele paralelo que nós fazíamos, lembrando a fé daquela mulher que é grande, Pedro, que foi reprovado por Jesus, dizendo: você é fraco na fé, por que é que você duvidou? Mas veja bem, agora é este Pedro que toma a palavra e fala em nome da igreja. Ele mesmo que teve uma fé vacilante, uma fé que foi pequena. Aí agora a gente pode pensar assim, muitas vezes a gente diz: como é difícil acreditar em Deus. E aí a gente poderia dizer também uma outra coisa: como deve ser difícil para Deus acreditar no ser humano. Você lembra que eu já falei para você que em relação à igreja, em relação aos apóstolos, Jesus não tinha um segundo plano, Jesus não tinha um plano B. Jesus só tinha aquele plano: confiar nesses seus discípulos, confiar nesses apóstolos, a eles confiar a sua igreja. Jesus confiou a eles, mesmo com todas as fragilidades que eles tinham, mesmo vacilando, Jesus não escolheu outro. Jesus não saiu escolhendo gente perfeita, que não vacilaria na fé, que tinha uma fé muito grande, muito forte, não. Jesus contou com estes 12 aqui que ele escolheu. Gente que fugiu, gente que negou, teve até gente que traiu. Mas a estes, Jesus chamou e Jesus convidou. Então Pedro agora fala, e ele não fala em nome próprio, ele fala em nome da comunidade, ele fala simbolicamente. Ele fala dentro do mistério, desse mistério do ser igreja. Então ele responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias, eu já disse, é um título que significa o rei, o ungido. Nós vimos naquela passagem da barca, não é, que estava agitada no meio do mar, que dentro da barca eles disseram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Fazer a nossa profissão de fé dentro da igreja é fácil. Agora eles estão fazendo essa profissão de fé não dentro da igreja, mas fora, em Cesareia de Filipe. Numa dimensão pública, a gente poderia dizer assim, no espaço político, num espaço político idolátrico. Porque fazer uma cidade dizendo que aquela é a cidade de César, Cesareia, fazer uma cidade para homenagear César é como que reconhecer que em César tinha uma divindade, havia um culto ao imperador. Culto que os hebreus não faziam, mas estamos vendo ali, dentro desse território que é o território de Israel, uma espécie de culto, uma espécie de idolatria. Quanta gente idolatrando o poder neste mundo. Tudo faz para ter o poder na mão. Não é? Vende a própria alma para ter o poder. Gente vendendo voto, vendendo consciência, vendendo posições, negociando cargos, as grandes negociatas que vão por esse mundo afora. A idolatria do poder. Sem se preocupar com a vida do outro, sem se preocupar com o bem comum, com o interesse de todos. Então aqui agora, nesse espaço, em Cesareia, é que a gente vai proclamar que Jesus é Messias, ou seja, que Jesus é Rei, que Jesus é o nosso líder. E qual é a liderança de Jesus? Eu não vim para ser servido, eu vim para ser servir e dar a minha vida por resgate de muitos. O que é que significa seguir este projeto de Jesus? Qual é a implicação política de seguir o Evangelho? Qual é a implicação social de seguir a este messianismo de Cristo, que é um messianismo que não é como os outros poderes, como a gente viu no capítulo 7 lá de Daniel, mas como está lá no 7, versículo 13, esse poder desse Filho do Homem, esse poder que se humaniza, que se esvazia de toda forma de violência, de que bate na nossa porta não se impondo, mas perguntando: o que é que dizem que eu sou? Para depois fazer o ajuste da nossa própria consciência para aquilo que é de verdade o propósito do reino de Deus. Aí Pedro proclamou: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Agora escutemos bem o que é que Jesus diz para Pedro. Jesus respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Aqui uma bem-aventurança, né? A gente já viu as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças do capítulo 5. Agora vem essa bem-aventurança também que é proclamada em relação a Simão Pedro. Ou seja, é a bem-aventurança de acreditar em Jesus. Bem-aventurado é quem acredita
acredita em Jesus. Ele já disse antes, bem-aventurado vocês que escutam o que outros quiseram escutar e não escutaram, ver e vocês veem o que outros desejaram ver e não viram. É bem-aventurado quem proclama que Jesus é o Filho de Deus. O que é que significa dizer isso? Pedro está proclamando aquele artigo da fé que eu e você proclamamos todo domingo. Creio em Deus Pai, tu és o Filho do Deus vivo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo e acreditar é dizer que em Jesus, o Pai, que a gente pensa que é esse Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, que está longe, perfeitíssimo, Criador de todas as coisas, ele se humaniza, ele ganha o nosso rosto, ele vem para perto da gente, ele se faz vizinho, ele entra na nossa carne, faz o nosso caminho, percorre a nossa estrada, é o Emanuel, está ao nosso lado, é Deus conosco. Mais do que isso, é Deus dentro de nós, porque se nós o amamos e observamos a sua palavra, ele vem fazer a sua morada entre nós. E Jesus disse para Pedro, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Essa resposta da fé, dizer que Jesus é o Filho de Deus, é uma resposta que a gente só pode dar inspirado pelo Espírito Santo. Por isso São Paulo vai dizer, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. E ali o que é que Jesus diz para Pedro? Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro é feito pedra, mas pedra por participação, porque São Paulo vai dizer que a rocha é Cristo, aquela rocha de onde saiu a água, que deu a bebida ao povo, a água para tirar a sede do povo que estava no deserto. A pedra é Cristo, mas quem tem a fé em Cristo se torna também como Cristo. A gente diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, quer dizer como Cristo. A gente se torna também uma pedra na qual Cristo pode edificar a sua igreja. Ora, se é verdade que Jesus disse isso para Pedro, olha o que é que Jesus diz para cada um de nós. Se alguém me ama, vai ouvir a minha palavra, vai observar a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então o Senhor apenas não edifica a sua igreja em Pedro. Essa palavra que é dita Pedro, ela é dita também para João, ela é dita para André, ela é dita para Tiago, não é? Ela é dita para Filipe. Todos eles recebem essa mesma palavra, de que sobre eles a igreja será edificada. Por isso que nós dizemos que cremos na igreja que é católica e apostólica, que descende dos apóstolos. Mas olha só, Jesus diz para Pedro, né? As portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino do céu é Jesus. Jesus então confia a Pedro, aos apóstolos, a chave. O que é a chave? Você dá a chave da sua casa para quem? Você dá a chave da sua casa para qualquer um. E hoje em dia tem outras formas de chave, por exemplo, a senha do banco é uma chave, né? Com a qual a gente desbloqueia a conta da gente. Para quem é que você dá a senha da sua conta? A senha do seu e-mail, a chave do seu e-mail, para quem é que você dá? Você só pode dar isso. A senha do seu celular, né? Tem vezes marido e mulher não deixa ver a senha, não deixa ver essa chave por conta nenhuma. A quem é que a gente dá? A quem a gente é íntimo, de quem a gente não tem medo, que a gente sabe que não vai fazer nada de mal contra a gente. Então isso aqui agora, quando Jesus diz, eu te dou a chave, está dizendo, eu confio em ti. Isso é dito a todos os demais apóstolos, mas isso também é dito a você e é dito a mim. O Senhor nos dá essa chave na qual a gente pode ter acesso ao reino através da igreja. Pedro, mesmo limitado, mesmo pequenino, ele pode ser um instrumento que abre para as irmãs e para os irmãos esses tesouros do coração de Jesus, os segredos e os mistérios do reino de Deus. E aí tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Depois a gente vai ver isso no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no chamado Sermão da Comunidade, que é o próximo sermão que a gente vai escutar. A gente já está aqui no capítulo 16, daqui a pouquinho a gente começa a ler o capítulo 18, nós vamos ouvir que esse poder também de ligar e desligar é dado à comunidade inteira, à igreja, não é? Portanto, então, Jesus, depois que disse essas palavras, ele ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, para não haver confusão na cabeça das pessoas, porque todo mundo esperava um Messias onipotente, forte, guerreiro, e não era esse o estilo de Jesus. Ele é o Messias simples, que disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, dar a minha vida em resgate de muitos. É o Messias que vai tirar o seu manto para lavar os pés dos seus discípulos. É o Messias que vai entrar na cidade de Jerusalém montada em um jerico, não numa grande montada, num cavalo de galope,
Não é assim o estilo de Jesus e o estilo do Evangelho. E aí Jesus começou agora a mostrar aos seus discípulos que devia ir para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e do mestre da lei. Os anciãos representavam o poder das sinagogas, da sinagoga, o poder político, ou melhor dizendo, né, do sinédrio. O sumo sacerdote significa o poder religioso e os mestres da lei, o poder intelectual. Todos esses poderes vão ficar contra Jesus, o poder da intelectualidade, o poder da religião, o poder da lei. Tudo vai confluir contra Jesus, vai criar dificuldade para Jesus. Mas Jesus diz que ele vai ser morto e que ressuscitará ao terceiro dia. Pedro tinha sido inspirado por Deus para dizer que Jesus era o Messias. Ele gostou de poder dizer aquilo que Deus tinha dito para ele. Isso era uma palavra bonita, bela. Mas agora, depois que ele ouve como é que Jesus vai se tornar Messias, essa palavra perturba Pedro. Ele que tinha tido uma inspiração, agora ele vai entrar numa espécie de perturbação mental. Uma confusão mental vai se dar agora com Pedro. Ele pega Jesus, leva Jesus para um canto, leva Jesus à parte e diz para ele, repreendendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Deus te livre disso. Quando Pedro diz isso, Jesus diz para ele: vai para longe de mim. Nós encontramos aqui nesse texto que nós estamos lendo, mas talvez, esse pisomu, a gente deveria traduzir: vai para trás de mim, Satanás. Porque ir para trás significa dizer: não queira ser mestre, você é um discípulo, você deve continuar aprendendo. A gente pode receber inspiração, mas nem sempre a gente sabe viver de acordo com a inspiração. Não tem momento que a gente começa a rezar de manhã cedo, faz a oração da gente e tem aquela palavra bela que a gente sente que não veio da gente, isso só pode ter vindo de Deus, etc. E que depois aparece uma situação concreta e a gente não sabe viver aquela palavra que a gente recebeu de inspiração. Ou seja, com isso a gente aprende uma coisa: a humildade. A humildade, que a gente deve continuar sempre aprendendo. No processo catequético que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, é esse convite profundo, perene, para a gente continuar aprendendo. Quem é evangelizador, quem é catequista, nunca pode ter a presunção de saber que já sabe tudo, que já está pronto. Deve sempre para trás de Jesus. A referência não sou eu. Nunca devo querer me colocar como referência para ninguém. A referência é Jesus. Eu vou atrás de Jesus, seguindo, não é? Carregando a sua cruz, me predispondo para fazer esse caminho que é o caminho da paixão. A sua cruz não, a minha cruz, atrás de Jesus, que leva a sua. Jesus disse para Pedro: tu és para mim uma pedra de tropeço. Jesus que tinha dito um pouquinho antes a Pedro que sobre aquela pedra ele edificaria a igreja, sobre a pedra da inspiração, não sobre essa pedra da vacilação de Pedro. Com esse vacilo de Pedro não se pode edificar nada. Isso aqui é a insegurança da nossa humanidade. E como é essa pedra da vacilação? Tu pensas as coisas de Deus. Tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É isso que a gente quer pedir a Deus no dia de hoje. Oremos-nos, voltemos-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te queríamos pedir a conversão do nosso coração para que a gente não pense segundo a cabeça da gente, para que a gente não pense as nossas coisas, da nossa humanidade, as nossas seguranças, o caminho que a gente quer fazer para Ti, mas que a gente pense as coisas de Deus, que o Teu plano seja sempre cada vez mais revelado para nós, que a gente descubra que tem um plano B, que o Teu plano é único e o Teu plano é contar conosco. Muito obrigado porque Tu não vacilas vendo as nossas inseguranças, uma hora acertando, dizendo sim, mas outra hora renegando e dizendo não. Obrigado porque Tu nos dás uma prova imensa do Teu amor, querendo edificar sobre nós a Tua igreja, porque na medida que a gente acolhe a Tua palavra, Tu vens e faz dentro de nós a Tua moradia. Inspira-nos sempre com o Teu Espírito, mas dá-nos o espírito de humildade, para que não cresça em nós soberba e arrogância, para que a gente saiba que tem sempre espaço para poder crescer, para que a gente entenda que compreendendo alguma coisa nós não compreendemos todo o projeto de Deus, que a gente descubra que o projeto de Deus está muito além daquelas pequenas frações de inspiração que a gente tem a cada momento, a cada dia, a cada instante. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, cheguei até vós o meu clamor.
Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Gente querida, um dia feliz. Eu quero desejar para quem está aqui acompanhando a nossa live. Um abraço para você, Sandra, acompanhando aqui a nossa live. Um abraço também para Nete Salles, acompanhando a nossa transmissão. Um bom dia. Olha, você que vai acompanhar aqui a nossa live, eu peço que você curta, que você encaminhe, que você comente. Obrigado a você que começou a nos seguir esses dias. Estou vendo assim, sempre gente nova aparecendo, acompanhando o nosso perfil aqui no Instagram, lá no Facebook, também se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Muito obrigado. E como eu disse sempre, estou dizendo a vocês, cada vez que você curte um vídeo, faz um comentário, hein, Sandra? Vai curtindo aí, curte logo a live, você também, Nete, e depois façam comentários. Comentário é muito importante, porque mostra o seu ponto de vista, me dá também inspiração, não é? A gente sabe, nos comentários da gente, a gente pode fazer como o Pedro, tem hora que a gente acerta em cheio, tem hora que a gente pode vacilar também, mas a gente vai crescendo. Veja que o Evangelho não esconde quando um discípulo acerta, nem esconde quando ele erra, porque entre erros e acertos, o reino de Deus vai crescendo sempre. Fiquem com Deus.